Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, com vocês. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto sobre inteligência emocional. Vimos na aula anterior, né? Falamos sobre problemas pessoais, e não tem como a gente ter os problemas pessoais, certos problemas pessoais, em casa, que é uma antiga visão, certo? A gente tem que ter o equilíbrio, mas que é muito complicado, é, né? Então, é justamente a inteligência emocional. Eu recomendo demais que vocês leiam o livro. Está disponível em PDF. Tem lá na biblioteca do CETEP, certo? Eu já mostrei a vocês diversas vezes. E é um livro muito, 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 muito bom. Tanto para RH, tanto para administração, tanto para a vida e tanto para qualquer tipo de profissão, certo? É muito importante, por quê? Porque a gente sempre vai lidar com pessoas. Então, entender as pessoas e entender você mesmo, porque ele também trabalha isso, é super importante, tá? Então, vamos lá. Então, a gente parou aqui. Então, como a gente falou, é o livro de Daniel Goleman, né? Afirma que inteligência emocional é uma capacidade adquirida, ou seja, a gente não nasce com ela. A inteligência emocional é uma capacidade adquirida. Claro que tem um fator genético que influencia bastante, né? Contida nas emoções, então influencia muito no tipo de criação. A gente vai lá em Piaget, né? E que resulta no desempenho eficaz no mercado, podendo também ser expresso como competência emocional, ou seja, aquelas pessoas que têm a inteligência emocional, que têm um equilíbrio emocional, que sabe o que é razão, o que é emoção, e sabe trabalhar a empatia, a gente vai ver bastante isso, isso vira uma competência, certo? Uma competência a mais e um super diferencial no indivíduo, na pessoa, certo? E é justamente isso que o mercado precisa: pessoas que tenham inteligência emocional como competência mesmo, principalmente para grandes cargos. Quanto maior o cargo, maior deve ser a inteligência emocional, maior deve ser o equilíbrio da pessoa. Então, para isso indica para as pessoas, a necessidade de desenvolver algumas habilidades. Vamos ver essas habilidades? Tá aqui. Primeiro é conhecer-se, né? Primeiro é a autoconsciência. Eu vou só mostrar aqui a imagenzinha, porque a gente vai falar de um a um, tá? Primeiro é autoconsciência, depois é aprender a lidar com as emoções, depois é a automotivação. Vocês estão vendo que esses três primeiros é você mesmo, é conhecer a si mesmo, né? Lá que Sócrates falou, conhece a ti mesmo, né? Então é o que você realmente se conhecer, é você ter autoconsciência de si, é você saber lidar com as suas emoções, é você saber se automotivar, não precisar de ninguém para te motivar, certo? Então, e as outras duas, não menos importante, é um grupo, que é justamente trabalhar a empatia, que eu tanto falo, né? E a capacidade de se relacionar. Porque no trabalho a gente sempre está em grupo, a gente não trabalha sozinha. Eu estou aqui sozinha na frente do computador, mas eu não estou sozinha, eu tenho uma grande equipe, né? Eu tenho a direção, né, que me dá o suporte, eu tenho meus colegas que também me dão suporte, um dá suporte para o outro, né? Eu tenho os autores que me ajudam muito, né? Como aqui no caso o próprio Daniel Goleman, tem, enfim, tem as pessoas da secretaria e aí vai, tá? Então a gente tem que aprender a ter a capacidade de se relacionar com os outros, que é justamente também uma competência, tá dentro da inteligência emocional. Tio? Então vamos lá ver um a um. Então, o que é autopercepção segundo Goleman? É o instinto,
é a intuição, é a reflexão. É justamente você se olhar no espelho e saber quem você é. É justamente você meditar, parar para meditar e pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo, qual é o caminho que eu tenho ido, que eu tenho caminhado, para onde eu estou indo, o que eu tenho feito é certo ou não. Eu sou quem eu sou mesmo, ou eu aparento ser aquela pessoa que eu gostaria de ser. Só um casinho aqui, rapidinho, só para quebrar aqui. Tá vendo essa mulher loira aí em cima? Ó, quando eu pintei, eu já pintei meu cabelo de loiro umas 2 vezes. E tirei logo. Por quê? Eu cheguei em casa, justamente como essa mulher, me olhei no espelho e não me vi. Eu não me identifiquei. Aí eu disse, ó, eu vou ter no salão, eu não tenho mentalidade de loira, não tenho pensamento de loira, não tenho mentalidade de loira. Eu me olho no espelho e não me enxergo. Justamente é por quê? Por causa da autoconsciência, porque eu me conheço. Eu não estava me enxergando eu mesma, tá entendendo? Você vê que é um detalhe, né? É um detalhe. Imagine a parte interior, um instinto, né? Aquela coisa como no vídeo anterior, acho que foi no vídeo anterior que eu falei com, não sei se foi um vídeo de vocês, mas tem um vídeo de Leandro Carnal que ele fala, né? É aquela coisa de você ir a um lugar que você odeia ir, mas você tem obrigação de ir, né? Então, tem que trabalhar o você, se conhecer, o que que realmente você gosta, o que que realmente você quer, o que que realmente você tem feito. Você é realmente aquela pessoa que você gostaria de ser, ou você é aquela pessoa que quer, que não é você, mas quer agradar para agradar os outros, tá? Deu uma mexida aí, né? Deu uma mexida aí. Tem que mexer mesmo. A autoconsciência é justamente trabalhar a sua consciência. Você conhecer quem é você. É refletir nas suas atitudes certas e erradas, certo? O que é certo, o que é errado para você também, tá? Tá, tá condizente com a sociedade, né? Enfim. Então, a autorregulação, que é justamente o gerenciar as emoções. Olhe para o coitado desse rapaz, né? Você teria essa calmaria diante do nervoso de 2 mulheres. Eu vou piorar, 2 mulheres de TPM, e você ter né, esse equilíbrio aí, né? É saber gerenciar as emoções. Hum? Eu tô assistindo a novela de Gênesis, gente, e eu vejo Abraão, né? E eu olho assim, meu Deus, como eu queria ter 1/3 dessa sabedoria, dessa paciência que Abraão tem, né? Que é aquela famosa frase, gente, a paciência de Jó, né? Gente, eu sou paciente, mas eu gostaria de ser mais, para dizer a verdade, né? Principalmente da parte de ansiedade, que é justamente aqui, gerenciar emoções. É o autocontrole. E você só tem esse autocontrole se você tiver o anterior, que é a autoconsciência, tá? Quem realmente você é. É o autocontrole dos impulsos destrutivos. Quantos impulsos destrutivos a gente tem? Mulheres, por exemplo. Mulher, quando tá estressada, ó, ou ela corta o cabelo, ela vai no salão cortar o cabelo, ou ela vai lá pintar o cabelo de uma forma bem diferente. Ou se ela tiver com dinheiro ou sem dinheiro, tiver um cartão de crédito, ela sai comprando tudo. Tô mentindo? Eu não tô mentindo. Tô falando a verdade. Então são impulsos destrutivos. Então você tem que ter o autocontrole. Por exemplo, na hora da compra. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu não preciso disso. Eu não preciso. Eu falo isso pra mim
todos os dias, gente. É muito difícil. O meu impulso destrutivo é justamente este o meu ponto fraco. Tá estressada, eu tenho que deixar o cartão de crédito em casa e não ir pra rua. Aí eu vou lá, né, como eu já me conheço, eu sei o que me acalma. Né, eu vou lá pra roça, monto um cavalo, ou vou brincar com crianças. São duas coisas que me relaxam muito. Até porque, né, brincar com crianças, você fica tão assim, com crianças, você fica tão intertida na brincadeira delas que, come tudo, né? Não tem nem como se cuidar. Então, focar na realidade não é fugir da realidade, tá? O gerenciar emoções é justamente isso, gente. Quando você está sofrendo, você perdeu um ente querido, vou pegar um pesado aqui, você perdeu um ente querido. Você tem que enxergar a realidade. Qual é a realidade? É que a vida acaba para todos, tá? Mas um dia, aquele que tem fé, um dia nós nos encontraremos, certo? Todo mundo. Mas aqui, a realidade é essa. Todo mundo chega o dia do seu fim, a sua missão cumprida, o dia do seu chamado, o dia de ir, né? Então, essa é a realidade. O que que fica? Fica saudade, fica o amor. Mas é algo real, é algo que a gente tem que. A gente não se acostuma, a gente não consegue colocar dentro da mente que isso é normal, porque é normal, né? Mas a gente tem que pensar na realidade. Todo mundo tem um fim. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Infelizmente, é uma realidade, mas é uma realidade. Tá. Você, vou pegar um pouquinho mais leve. Você ficou desempregado. Por que você ficou desempregado? A realidade. Vamos lá. A empresa está demitindo porque está com a produção baixa. Ok, porque eu fui escolhido. Talvez a realidade, você tem que chegar à realidade. Você deu o máximo de si ou você ia trabalhar pelo dinheiro? Tá entendendo o que eu quero dizer? Fazer perguntas reais, tá? Mas perdoe-se, tá bom? Perdoe-se. Falei na última aula. Aprenda a perdoar-se. Assumir os seus erros, sim. Enxergar a realidade, sim. É um tipo de gerenciar a emoção. Você vai enxergar a realidade e você vê, não, isso realmente tinha que acontecer. Dói, mas aprende. Se você enxergar assim, tá? Aprender a dizer não e ser consciencioso. Ou seja, ter a consciência do não que você está dizendo é um não que realmente não tem como, tá? Não é um não porque você está com preguiça. Por exemplo, no ambiente de trabalho, você não, você sabe fazer tal tarefa, você tem como fazer e você vai dar um não ao seu colega simplesmente porque você quer. Então, ter consciência do não e do sim também que você diz para você e para os outros, tá? Então, você tem muito mais coisas. Aqui é um superficial, aí você tem que ler o livro. Então, é gerenciar a emoção, é manter o equilíbrio, é enxergar a realidade de si e do seu redor. A automotivação, eu amo esse, né? Porque isso aqui, gente, é super mega importante, principalmente num tempo onde cada dia que a gente vê, é, principalmente jovens, a gente sempre vê jovens com depressão, crises de ansiedade. Então, se você trabalha a automotivação, mesmo assim, enxergando a realidade, mesmo você trabalhando principalmente começar da autoconsciência, né, de quem você é, aonde você quer chegar, e depois não esquecer, você vai conseguir, tá? Se enxergue primeiro o ponto que você tá e o ponto que você quer ir, que é justamente isso aqui que o homem tá. O ponto que ele tá é esse, primeiro degrau. Porém,
já está desenhando os demais degraus aonde ele quer chegar, certo? Então é justamente isso, você ter a autoconsciência de onde você está, mas saber que você pode chegar aonde você quiser, tá bom? Justamente porque uma das coisas é ter vontade de melhorar. E tem N coisas que você pode melhorar. Principalmente melhore de dentro para fora. Com a autoconsciência e com o controle das emoções e com a automotivação, você com certeza vai trabalhar de dentro para fora. Para isso existe terapia, para isso existe quem é religioso e buscar em Deus ou na sua religião, né? Para isso existe livros, muitos livros. Eu tenho N livros aqui que eu poderia indicar para vocês. Augusto Cury, por exemplo, ele trabalha muito com automotivação, muito com a autoconsciência. Então, são livros maravilhosos dele que vocês podem ler e vão, assim, mergulhar mesmo. Teve um aqui, é que eu vou pegar. Minha memória não é muito boa, mas ó o tamanho do livro, esse pequenininho, tá vendo? Você sabe que eu sou evangélica. Esse livro aqui, George Miller, ele foi um grande evangelista, tá? George Miller, ó. Homem de fé a quem Deus deu milhões. Gente, a história deste homem é, é impressionante. Pensa num livro que me motivou, tão pequenininho, você dá uma sentadinha ali, você já se apaixona. O meu livro eu gosto sempre de riscar, todo riscadinho. Olha, tanto que tá riscado. Mas é um livro que, assim, me automotivou muito. Então, assim, procure livros que, se você tem essa motivação baixa, né? Uma autoestima baixa. Então, procure livros ou coisas que eleve, que faça você se olhar no espelho, um gatinho assim, e se enxergar um leão. Porque você pode. Famoso versículo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece e você pode todas as coisas naquilo que você acredita, naquilo que você constrói, naquilo que você busca melhorar, tá? Busca crescer, ter vontade de crescer, ter vontade de evoluir. E eu gosto muito disso, de vontade de realizar algo. Aí eu busco aqui, eu sempre gosto de falar disso. Qual é o seu sonho? Porra, atrás, menino. Nosso sonho não é fácil de realizar, não. Mas realiza. O sonho que você quiser realizar. Então, se você tiver vontade de ir para a Lua, você realiza. Estou falando a verdade. Eu tenho N sonhos. Se fosse aula presencial aqui, eu contaria N sonhos, que eu acho que eu até cheguei a contar alguns a vocês na aula presencial. Eu tenho N sonhos que eu já realizei, que Deus me permitiu realizar. E você também pode realizar. Se eu pude, qualquer pessoa pode, tá? Então, motive-se. Automotivação. Então, são essas três fases que você tem que ter para a inteligência emocional. Primeiro, com você, de dentro para fora, né? Que é a autoconsciência de você se conhecer, que é gerenciar suas emoções, chama-se também autorregulação, mas eu gosto de chamar de gerenciar as emoções, né? Que é o autocontrole, é melhor você chamar até assim, autocontrole, e a automotivação. Então, são três coisas que você precisa ter em você, pela mudança de dentro para fora, né? Primeiro se conhecendo, para depois você trabalhar o próximo, que não é. Se dentro de você já está trabalhada, você já conseguiu chegar assim a um nível legal de inteligência emocional, isso não é do dia para a noite. Isso é um trabalho para a vida inteira. Mas é como está aqui dizendo na automotivação. É cada dia um pouquinho. Quando você planta uma plantinha, né? Você
Todo dia tem que regar um pouquinho. Se você regar demais, ela morre. Se você não regar, ela morre. Então você tem que regar a quantidade certa todos os dias. Aquelas que precisam de todos os dias. Mas vamos falar que é daquelas que precisam todo dia. Então, todo dia você medite, todo dia você procure se automotivar, todo dia você procure crescer, que é aquela famosa coisa que eu digo para vocês. Todo dia tentem aprender algo novo. Hoje mesmo eu tô aqui de marcada, agendado para aprender um negócio novo que eu não sei se eu vou aprender, mas eu vou tentar. Né? Eu vou filmar, vou fazer tutorial, mas eu vou aprender. Que é um bocadinho difícil. Então vem depois que eu amo esta palavra e eu digo que é uma palavra secreta para a vida, para a família, para se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Chama-se empatia. Gente, essa palavra aqui, eu não vou falar um terço, não. Eu vou dizer metade do mundo. Se tivesse, o mundo era outro. Quantas vezes, às vezes, eu mesmo me pego assim, me faltou empatia, eu digo, meu Deus, perdão. Porque me faltou empatia nessa situação. Às vezes por estar nervosa, às vezes porque está de TPM, às vezes porque está preocupada. Por esses motivos, a gente sempre acha algum motivo, às vezes falta empatia. E aí eu me culpo, mas depois eu me perdoo e vou me vigiar para não faltar empatia de novo. Gente, empatia é fundamental. Empatia é justamente se colocar no lugar do outro. É difícil? É difícil. Imagine você no meio de uma briga. A briga é você e outra pessoa. Você se colocar no lugar do outro porque o outro está com raiva de você. Tem que ter muito dos três que a gente trabalhou lá antes, né? A autoconsciência, o autocontrole, né? E, e a automotivação. Vai ter outros estudos na segunda unidade que também vai falar sobre isso. Então, empatia. Capacidade de sentir e perceber como as pessoas se sentem. Às vezes não precisa nem falar. Às vezes você está sentado do seu colega do lado, com a pessoa do lado, e você nem percebe que ele está triste, que ele está batido, que ele está cansado, que ele está destruído. E ó, vou contar um segredo a vocês, onde vocês conseguem enxergar facilmente o olhar. O olho, né, não sou eu costumo dizer, mas não é coisa, não foi estudo meu, né? O olho é a alma da pessoa, sério. Você olhar para o olhar da pessoa, você percebe se ela está cansada, se ela está triste, se ela... Enfim, você consegue enxergar, os olhos dizem tudo, verdade. Então, tenha essa sensibilidade, tá? De olhar, mesmo aquele coleguinha que, ui, que você não gosta, mas por que que você não gosta dele? Tente enxergar com a empatia, e olhar assim, por que ele é desse jeito? Aí a gente vai lá, volta lá no conceito, né? Lá viu agora? Em Piaget. Por que que ele é assim? Por que que ele age desse jeito? Quando você for descobrir, tentar conhecer esse ser humano, nossa, você vai entender por que que ele é daquele jeito, tá bom? Faça um teste. Colocar-se no lugar do outro, né? Isso aí, eu digo assim, gente, às vezes eu me coloco no lugar dos outros, de alguma pessoa, e aí eu começo a chorar. Meu marido diz que eu sou besta, eu sou boba, que ninguém liga pra mim, que ninguém se importa comigo, pra eu ficar me importando com os outros. Mas eu não posso nem falar muito, começa a chorar. Mas é verdade, gente. Quanta gente sofre nesse mundo, né? Então eu choro, eu não vou falar nisso, vou mudar. Hum. Tem dias que eu deito assim na minha cama, principalmente quando eu volto de algum lugar assim, que eu vi sofrimento.
Eu vejo, meu Deus, obrigado pela minha cama, pela minha coberta, pelo meu travesseiro, pela minha casa, pelo meu quarto, por um banho que eu posso tomar. E quantas pessoas não têm isso? É tão simples, né? Obrigada pelo meu alimento. Mas eu lembro muito assim da coberta, principalmente no frio. Eu digo, ai meu Deus, como é. Ô meu pai, cobre todo mundo que está sentindo frio. Então, é você aprender a olhar o outro, enxergar o sofrimento do outro, por que que o outro passa por isso, né? Claro, não é fácil, principalmente se você tem alguma rixa com aquela pessoa, principalmente se você gosta daquela pessoa, ou se aquela pessoa te fez sofrer. É bem difícil. E aí a gente tem que ir tentando lá no controlar emoções, né? De dentro para fora. Não é do dia para noite, é aos poucos, certo? E esse segredo aqui que eu ainda não aprendi, mas eu vou aprender ele. Uma das metas de vida é aprender mais a ouvir do que a falar, porque eu falo mais do que eu escuto, né? E isso é horrível. A gente tem que aprender a ouvir, tá? Mais do que a falar, mais do que a julgar. Que às vezes você enxerga a situação, e você vai lá e se dá um de juiz, né? O errado é isso, o certo é isso, o cara tá pá, pronto, julgou, foi o juiz, tá? Mas vá ouvir o lado A, vá ouvir o lado B, vá ouvir os demais. Aí sim, você vai ver os pontos. Em toda rixa, toda briga tem os pontos certos e os pontos em que você errou, né? E o outro da mesma coisa, né? Nenhum, quando há rixa ou quando há desentendimento, nenhum está completamente certo, tá certo? A não ser que seja o próprio Deus, né? Então, nenhum está completamente certo. Então, ponderar, aí a gente trabalha novamente. Tá vendo que toda hora a gente tem que voltar dentro da gente? Ir lá na autoconsciência, ir lá no autocontrole, ir lá na automotivação, e aí volta de novo para empatia e enxergar o você, o eu, tá? E trabalhar isso que é o outro, né? O sentir, o perceber o outro, o que o outro está sentindo, por que é que ele está reagindo desse jeito. Principalmente dentro das empresas, tá? Na vida também. Isso tudo que eu tô falando serve para a vida, serve para você pessoal e serve muito para o ambiente de trabalho, ok? E essa aqui, habilidade social. Em festa, em bebedeira, isso é tranquilo de se fazer. Mas no dia a dia do trabalho, isso não é fácil, não. Por isso que eu estou falando aqui. Então, aptidão natural para saber se relacionar, né? Para os relacionamentos. Então, isso é uma habilidade social. Não é fácil, mas como eu disse aqui, é uma aptidão natural. Porém, se você não tem, tem como você trabalhar, tá certo? Justamente, aí a gente volta lá de novo para aqueles três iniciais, que é dentro para fora, é você. Capacidade de resolver conflitos. Sempre no meio de um grupo, tem aquela pessoa que tem muita inteligência emocional e sabe ponderar, sabe ouvir, sabe não julgar, mas conversar e amenizar. Tá? Como eu falei na novela de Gênesis, né, tem Abraão, e eu fico encantada como ele tem essa capacidade de resolver conflitos, né? É uma novela, mas tem embasamento bíblico e creio que também foi, deve ter sido desse jeito. Mas aqui em nosso meio também tem muita gente que tem essa capacidade de resolver conflitos. Habilidade de saber o que se comunicar, saber falar. Quanta gente, ó, aqui tem uma borracha. Eita, já. Aqui tem uma borracha. Aí o outro vai pedir uma borracha emprestada. Me dá, me passa aí essa borracha.
Fazer que nem aquele videozinho daquela criança. Pede, por favor. Não precisa tomar. Quem já viu aquele menininho que virou meme, né? Tão bonitinho, tão educadinho, né? Então, sabe, isso é uma coisa bem simples, saber se comunicar, né? Principalmente gestores de RH. Como é que você vai demitir uma pessoa, né? Demitir uma pessoa não precisa rodear muito, não, viu, gente? Tem que ser direto ao ponto e depois você faz as explicações, mas não enrola muito, não, senão a pessoa pode ter até um infarto. Então, saber comunicar com o outro, pedir algo ao outro, ajudar o outro, saber passar uma reclamação, também um elogio, certo? Então, é, eu digo que empatia e saber se comunicar são segredos da vida, né? E não pode faltar também, principalmente para vocês gestores, futuros gestores, né? De RH ou de administração, persuadir, sabe? Ter a arte de persuadir. Também não é fácil, né? Tem gente que já é nato, já nasce com isso aí. Mas quem não tem, pode trabalhar. Se trabalhar aqueles três iniciais, tá? Vai com certeza saber e aprender a persuadir. E também tem N livros que. Vou pegar até um aqui para mostrar pra você. Acho que eu já até mostrei, não sei, gente. Negociar qualquer coisa com qualquer pessoa. É justamente persuadir, justamente aprender a persuadir com qualquer pessoa e com qualquer coisa. E tem muitos filmes também que ajudam a aprender a arte de persuadir, tá bom? Vamos lá. Então, o intrapessoal, que é o eu, que é a autoconsciência, que é o autogerenciamento, que é justamente o autocontrole, né? E tem o interpessoal, que é o outro. Aprendam isso, o intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal, intra é dentro, é eu. Interpessoal é você trabalhar com o outro. Aí você lembra de empatia, que é justamente consciência social, que é essa habilidade de saber relacionar com os outros, e a gestão de relacionamento, tá? Então, esse se faltou um, né? Que é justamente a empatia, eles formam a inteligência emocional. Então, não há como prescrever um roteiro, um padrão que há de ser seguido e tornar o indivíduo mais equilibrado, portanto, mais inteligente emocional. Não há aquele roteiro padrão. Porém, como eu sempre digo, comece por você, comece de dentro para fora. O que o autor especifica é que as pessoas possuem duas mentes. Uma sente e a outra pensa, que é justamente a emoção e a razão. E deve ter justamente o quê? O equilíbrio. Você ter o seu coração e a sua razão equilibrados, tá? Isso é justamente o conceito de inteligência emocional, é saber equilibrar os sentimentos com a razão. Então, a mente racional não decide que as emoções devemos tomar. Então, se o assunto é emocional, a razão só vai te atrapalhar. E vice-versa, né? O que pode fazer é controlar o curso dessas reações. E é justamente trabalhar o autocontrole. Mas se a coisa é razão e você põe emoção, aí também desanda tudo, tá? Então, inicialmente, o indivíduo sente a emoção por meio dos impulsos nervosos, que no livro explica direitinho esses impulsos nervosos. Se eu tivesse tempo, eu explicaria um pouquinho também mais, que levam estímulos ao meio externo do cérebro, que são as amígdalas. Eu vou falar um pouquinho. São as amígdalas. Dentro, não é a amígdala daqui, não, tá? Dentro do cérebro tem uma tal de amígdala, fica atrás daqui do olho, mais ou menos, no meio, bem no meio aqui, atrás dos olhos. Eu digo que ela quer deixar a gente louca. Mas quem não tem ela é uma pessoa completamente fria, certo? Então, lá no, acho que é no segundo capítulo, fala bastante sobre as amígdalas.
Então, ao processar essa informação, o cérebro passa também as emoções. Então, quando olha, quando primeiro no ver, sentir, né, a emoção, vai logo para o cérebro. E aí, se você tiver o controle emocional, você vai controlar a sua amiga. Mas se você não tiver o controle emocional, você vai deixar ela tomar conta de você e ela você vai agir puramente por emoção. Então, é justamente saber o equilibrar. Então, portanto, nós temos memória emocional, por isso que tem os traumas, tá? Existe aquela parte que você sabe que tem alegria, e não apenas aquela memória cognitiva, misericórdia. Quando a pessoa lembra de fatos da infância, que é onde eu falei, onde nascem os traumas, de alguns momentos bons que conviveu ao lado do outro, é possível voltar a passar. Vamos lá, fazer um teste. Fecha um olho. Lembre de algum momento feliz na sua infância. Me diga o que primeiramente veio na sua mente. Não precisa escrever, não. Eu tenho certeza que a primeira coisa, quando você fechou o olho e pensou na sua infância, veio, a primeira coisa que veio foi uma coisa ruim. Para depois você lembrar da coisa boa. Não é verdade? Pois é. Então é porque nossa mente lembra primeiro isso. Normal, tá? Então, de forma figurativa, relembrar emoções sentidas na ocasião, como medo, como tristeza. Se eu fizer isso, o meu já está treinado porque eu já sei, né? Então, eu vou tentar lembrar de imediato algo bom. A raiva, você também vai lembrar de ciúme, você vai lembrar de alegria. Mas com certeza você vai lembrar dessas coisas ruins primeiro, né? Primeira coisa que vem assim na mente, pá! Vai lembrar de alguma coisa ruim da infância, para depois você lembrar uma coisa boa. É interessante isso. Depois você testa em alguém. A temporalidade emocional, se poder reviver uma emoção, mesmo depois de muito tempo. É muito difícil reviver uma emoção igual você viveu depois de muito tempo, né? Como quando a gente brincava de balanço, ou a não ser que alguém tenha um trauma de balanço. Brincava de balanço na hora do recreio, na escolinha, né? Pequeno, né? Se a gente for brincar hoje em dia, não vai ter a mesma emoção. Então, já comentamos a importância do aspecto afetivo no desenvolvimento humano, né? Hoje eu estou num né terrível. Lá com Piaget. Então, nesse ponto, é preciso reafirmar que o quociente intelectual, o QI, é tão importante quanto o quociente emocional, ou o IE, né? Mas a gente também pode chamar de quociente emocional. Então, um não deve ser superior ao outro, mas devem estar em equilíbrio. Porque muita gente que tem um QI alto, ele não desenvolve a emoção. Eles se tornam pessoas frias. Observem. E ao contrário também, né? Aquele que vê emocional é muito difícil de enxergar a razão. Então tem que estar a mente e o corpo em equilíbrio e a razão e a emoção em equilíbrio. Como eu falei, não é fácil, mas é só treinar, certo? O corpo e mente, coração e equilíbrio. Então, o ser humano não pode ser dividido, como queria o filósofo, né, o René Descartes, como ele queria dividir o homem em pensante e em extenso. Então, em corpo e mente. Ele dizia que o homem era dividido em corpo e mente. Não existe isso, tá? Então, mas também deve contemplar a afetividade, os sentimentos, as emoções, pois são muito pois muito das relações interpessoais, que é a relação com os outros, são poderadas por este viés emocional. Então, se você vê o outro sempre com a razão, a sua mente racional, você vai ser uma pessoa muito dura. Mas se você também vê só com o emocional, aí eu já vou falar, você vai ser uma pessoa muito mole. Então, você tem que ter o equilíbrio, né? A empatia, mas ter o equilíbrio, tá bom? Porque senão você vai sofrer ou você vai ser muito ruim. Então, as duas mentes devem operar em estreita harmonia.
que é justamente a razão e a emoção, na maior parte do tempo entrelaçando, com certeza, o conhecimento e a emoção, individual e coletivo, tá certo? Então, pega os traumas, pega os medos e coloca a razão nisso, e aí pega as emoções, então dá aquela equilibrada. Sempre trabalhando primeiro os três que a gente falou, tá? Autoconsciência, autocontrole e Eita, fugiu de novo a mente. O autoconsciência e a automotivação. Então, as pessoas apresentam dificuldade de estabelecer equilíbrio sobre a sua vida emocional, né? Quando acaba um namoro, aquele namoro longo, nossa, acaba apresentando dificuldades na capacidade de concentração e atenção no trabalho, justamente por causa do equilíbrio emocional. Pois não há redução do raciocínio lógico na percepção do todo. Dificuldade de comunicação clara e objetiva, porque o foco está direcionado para o emocional. Então, se você tiver o equilíbrio, você vai conseguir. Claro que não o tempo todo. Naquele dia que você está mais emocional, principalmente as mulheres, aquele dia que está com TPM, nossa, é mais emoção do que razão. Mas você tem que ver, você é mais lá na autoconsciência, você é mais emocional, você é mais racional. Se você for mais racional, vamos trabalhar o emocional. Se você for mais emocional, vamos trabalhar o racional, tá bom? Então, Gardner, outro estudioso, vixe, essa aula vai ficar longa, mas eu tenho que dar toda, tá? Americano, ele também fala de processos cognitivos e especifica os indivíduos que apresentam inteligências múltiplas. Aqui já não é inteligência emocional, mas são outros tipos de inteligência, tá? E cada um tem um potencial mais aprimorado que o outro, ou seja, todo mundo é inteligente. Você que não se acha inteligente, ou você que chama alguém, né, de aquele nome que o animal nem merece, né, ser tratado desse jeito também. Então, você que acha que aquela pessoa não tem nenhuma inteligência, todo mundo é inteligente. Acontece que cada um é inteligente em alguma área, em alguma coisa, tá? Talvez você não seja bom na matemática nem no português, mas você é excelente numa pintura, você é excelente em artes plásticas, em fazer alguma coisa, ou você é excelente cozinheira, enfim, ou excelente dançarino. Tá? Cada um é bom em alguma coisa. Ou em entender o outro, que é uma inteligência super importante, certo? Então, o autor descreve inteligência como, Gardner, tá? Competência intelectual, que é uma competência intelectual humana, que apresenta um conjunto de habilidades de resolução de problemas, capacitando o indivíduo a resolver problemas ou dificuldades genuínos que ele encontra, que é uma super inteligência resolver dificuldades, quando adequado, a criar um produto eficaz e deve também apresentar o potencial para encontrar ou criar problemas. A gente vai ver em outras aulas que também tem um problema positivo, tá? Então, por meio disto, proporcionando um lastro aquisição de conhecimento novo. Então, quando você resolve algum problema, ou você cria algum problema, o criar o problema positivo, gente, é justamente o seguinte: quando você vai fazer um projeto, você vai enxergar aquele problema. Então, você vai criar o problema, né, no escrito, ou você vai criar um problema tipo. Ai, não vem nada agora na mente. Mas a gente vai ver esse estudo mais. Tá pertinho. Então, as inteligências descritas por Gardner são a linguística, ou seja, o falar, o escrever bem, né? Pode ser uma inteligência musical, pode ser uma inteligência lógica, pode ser uma inteligência matemática, pode ser uma inteligência espacial, né? Que é voltado, vamos dizer, para a geografia, para você saber se o local que você está, uma das coisas da inteligência espacial. Inteligência corporal, sinestésica, que é justamente o dançar, né? Ah, gente. E a inteligência pessoal. Vamos lá ver. Que fica mais fácil de ver na
Então, cada um desenvolve mais um tipo dessas inteligências, né? Segundo o Gardner. Mas não quer dizer que ela não possua alguma outra. Há pessoas que, não sei, mas pode ter todos os tipos de inteligência? Pode ser que sim, né? Não sei. Mas geralmente é mais voltado é mais específico a um. Então, aqui, ó, aqui o corpo gente, não vai sair, sinestésica, que é voltado para o corpo em si, né? O dançar, o corpo, né? Corporal, sim. Tem aquele que é o naturalista, né? O que gosta do meio ambiente. Tem gente que trabalha muito a inteligência intrapessoal, que é conhecer a si mesmo, ou o interpessoal. Dá para trabalhar os dois, tá? Que é o com o outro. A inteligência musical, a inteligência espacial, que é justamente o saber, a localização, né? O espaço em si. Por exemplo, arquitetos, engenheiros têm muito dessa inteligência, e essa aqui, a lógica, a matemática, né? Então, são duas inteligências, rapidamente você olha. E a inteligência linguística, né? A gente deixa lá para os professores de português, mas não só, mas aquelas pessoas também que sabem falar, que sabem se relacionar, que sabem se comunicar, têm a inteligência linguística. Então, a gente pode ter vários tipos de inteligência, claro, e algumas mais desenvolvidas do que as outras. Então, não há ninguém neste mundo que não tenha inteligência. Ok? Então, todos os indivíduos apresentam todas elas. Porém, conforme a necessidade ou dificuldade, desenvolvem ou exploram algumas delas mais do que as outras. Então, você tem todas, só que uma ou outra, geralmente umas três, são mais desenvolvidas do que as demais, certo? Mas todo mundo tem. As teorias desses dois autores, Gardner e Collins, tá acabando, viu, gente? Se contemplam, pois a inteligência emocional também compõe a inteligências múltiplas, tá? Como a gente viu lá, intrapessoal e interpessoal, uma tem necessidade da outra. Então, o intelecto e emoções podem ser compartilhados e assim fazer o diferencial competitivo nos ambientes de trabalho. Quem tem mais inteligência emocional, com certeza fica mais nos trabalhos. Então, a gestão das relações humanas requer profissionais que estão no mercado uma maior habilidade e conhecimento em como lidar com as emoções nos ambientes organizacionais. Isso é extremamente difícil e o pessoal de RH, principalmente, quando vai contratar, tem que enxergar, né, fazer até testes, se essa pessoa sabe se tem equilíbrio emocional ou não. Isso não se refere somente aos que chefiam a empresa, mas a todos os cargos. Imagine aquela pessoa que trabalha com uma máquina perigosa dentro do trabalho e ela não tem inteligência emocional. Aí ela chega com algum problema e aí ela vai com certeza correr até risco de vida, né? Além de fazer tudo errado. Então, nas relações horizontais, ou seja, no mesmo grau hierárquico, a inteligência pode ser estabelecida através de um respeito mútuo, comunicação não agressiva e empatia. Isso aqui, gente. Ui, que susto. O cachorro deve ser gato. Respeito mútuo e comunicação não agressiva e empatia. Isso aí, se todas as empresas, todas as pessoas tivessem, nossa, todas as empresas iam dar um boom, né? Então, não há pessoas melhores ou piores profissionalmente que as outras. Há somente diferenças individuais que acabam muitas vezes atrapalhando o bom andamento do ambiente, certo? Então, não há ninguém mais inteligente que o outro. Alguns têm inteligência mais voltada para uma coisa e outras têm inteligência mais voltada para outras coisas, certo? Então, é isso. Nós ficamos até aqui. E na próxima aula é uma avaliaçãozinha. Até a próxima!